fala, meu Deus do céu. Bicho. Eita, pessoal, boa noite. Entrei com 5 minutos de atraso. Vamos lá, que eu acabei de ter problemas técnicos aqui. Peraí só um instante. Colocar aqui. Esperar mais um pouquinho pra gente começar. Ainda tô aprendendo a mexer isso aqui, querendo aprender isso aqui, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Ó, fui colocar isso aqui, ó, tá caindo, entendeu? O que acontece? Dando problema. Deixa eu colocar assim aqui, deixa eu ver se eu levanto este negócio. Ver se acosta isso aqui. Eita, Deus. Vamos lá ver se dá certo. Eita. Pronto. Vamos colocar isso aqui. Acho que agora vai dar certo. Vocês conseguem me ouvir, gente? Alguém dá um alerta se está conseguindo me ouvir. Boa noite a todos e a todas. Estava tentando fazer um negócio aqui, mas não consegui. Bom, se subiu corações, é porque estão me ouvindo. Né? Se subiu coração, ótimo. Gente, peraí só um instantinho, que eu vou tentar ver aqui se eu consigo. Pronto, vamos lá. Nossa live hoje, ela é bem objetiva, certo? Pelo fato de que será apenas perguntas e respostas. Eu não sei se tem surdo aí, mas queria pedir desculpa primeiro a vocês surdos, mas hoje minha live é só com foco para ouvintes, dúvidas, alguns me fizeram perguntas acerca da área da tradução e interpretação, certo? Então eu vou focar nisso. Oi, primo, tudo bem? Ó, quando tu for casar, tu me chama, viu? Esquece de mim não, tá certo? Que eu sei que vai sair casamento aí. Então, assim, gente, vai ser focando, certo? Nas perguntas e respostas acerca da formação do tradutor intérprete, legislação, políticas públicas, enfim, certo? Recebi uma variedade de perguntas. E aí, vamos lá. A gente tem 5 perguntas, eu acho que 5, 6. Gente, peraí só um instantinho. Mãezinha, não vou poder lhe dar atenção agora. Vai lá pro paizinho, vá. Vai lá pro paizinho, vá. Vá, paizinho tá lhe chamando, vá. Minha cadela, gente, tá aqui do meu lado. Vá pro paizinho, vá. Chama, amor, ela, por favor. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual a formação exigida para atuar como intérprete de Libras? Eu já fiz várias lives falando sobre isso, inclusive convidei alguns intérpretes de Libras para que as pessoas conheçam quem são esses profissionais, que cursos eles fizeram,
como eles conseguiram chegar onde estão enquanto profissionais. E aí, assim, é uma pergunta que eu recebo muito. O que é que precisa para ser intérprete? Qual a formação que o intérprete precisa ter? E eu sempre falo da lei. Lei 12.319, artigo 4. Lei 12.319, artigo 4. Por quê? Porque é a lei do tradutor e intérprete de Libras. E aí, assim, eu não vou mais falar da lei 12.319. Eu vou falar da nova proposta de lei, que é a 9.382 de 2017, certo? Então, eu já vou falar logo dessa lei, dessa nova proposta de lei. Ainda não é lei, mas com fé em Deus vai ser lei, né? Para os que estão vendo aí, torçam. Eles sabem por que eu tenho essa expectativa, certo? Então, vamos lá. O que a PL, a nova PL, já fala sobre quais os requisitos que o tradutor e intérprete precisa ter? Tá bem parecido com a Lei 12.319. A única diferença é que tem a inclusão do curso superior em bacharelado em tradutor e intérprete, e isso vem como agora a primeira opção. Então, para você ser um tradutor e intérprete de Libras, e na verdade eu nem gosto de usar mais esse termo tradutor e intérprete, gente, porque nem existe esse tradutor e intérprete, tradutor de Libras, pronto. Então, para o tradutor de Libras, vem curso superior de bacharel em tradução e interpretação. Segundo, qualquer curso superior de outras áreas. Entretanto, além disso, a pessoa precisa ter proficiência em tradução e interpretação em Libras e língua portuguesa. E essa proficiência, quem teve o ProLibras, ok, continua, certo? ProLibras não existe mais, mas ele não perdeu a validade. Ele será válido até o fim da vida do profissional, óbvio, né? Então, e Luana, não tem mais o ProLibras, e aí? Como que eu consigo ter um certificado de proficiência? Vamos lá, para os surdos, eu não justificativa, porque entraram vários surdos e eu tive que falar com eles. Dar umas justificativas. Geralmente minhas lives são sempre interpretadas em Libras e hoje ela não vai ser desse jeito, certo? Então vamos lá. Como que a pessoa adquire hoje um exame de proficiência? Algumas faculdades federais fazem bancas de proficiência como forma de compensar a formação que o profissional não tem, mas tem a habilidade linguística. Então, há algumas universidades federais que têm esse tipo de bancas de proficiência. Geralmente, essas bancas são feitas em períodos de seleção, onde a comunidade sabe que não vai ter pessoas suficientes para se candidatar àquela seleção e eles fazem essa banca como forma da pessoa fazer essa seleção.
E daí existe esse tipo de proficiência. Outro tipo de proficiência que você pode obter é por meio dos cursos de formação. E aí esses cursos de formação, eles podem ser por extensão universitária, que é o que eu faço, é o que eu oferto. E em breve haverá ela em EAD, certo, galera? E aí, sim, gente, algo bacana na nova PL é que os cursos de extensão universitária, elas terão que ter uma carga horária mínima de 360 horas. Isso é muito bom. Eu ainda acho que 360 horas é pouco. Atualmente, o curso de intérprete da gente está em 490 horas. 490 horas é pouco, certo? Então, assim, a gente está passando por uma mudança. Vamos aumentar agora a carga horária. Pelo que eu sei, é a maior carga horária do Brasil para um curso de extensão universitária que a gente vai estar ofertando, né? E aí, geralmente, nesses cursos de formação, no final do curso, você passa por uma banca de avaliação e exame de proficiência. E aí, este certificado te dá o poder de você atuar como intérprete de Libras em qualquer âmbito que você queira atuar, certo? E vamos lá. Pronto. Algo de novo que vem na nova PL é que o exame de tradução e interpretação ele só vai poder ser feito pelas instituições que ofertam os cursos de graduação em tradução e interpretação, que atualmente são 6 universidades no Brasil. Então, com a aprovação da PL, somente essas 6 universidades que vão poder fazer bancas de proficiência linguística. Pronto. Luana, e as outras universidades que fazem e não têm um curso de bacharelado? Elas não vão mais poder fazer isso. O certificado não vai ter validade. Por que essa mudança, gente? Eu não sei. Vocês vão ter que perguntar a Febrapios, a FENES. Enfim, essa foi acredito que uma decisão coletiva, né? E eu acho válido, acho justo, porque letras libras licenciatura não tem nada a ver com letras libras bacharelado, nada a ver. E então, assim, são áreas distintas, são formações distintas. Então, eu concordo que os profissionais de um curso de letras libras licenciatura, não é que eles não estão com preparo ou aptos para avaliar as pessoas numa banca de proficiência com foco na tradução e interpretação. Eu acho que esses profissionais com essa formação específica, eles vão ter muito mais respaldo e meios e técnicas para poder fazer isso, certo? E aí entra os cursos de extensão universitária, os cursos de formação continuada ou especialização em tradução e interpretação. Ah, Luana, mas eu tenho um pós em Libras, eu posso atuar? Não. Pós em Libras te dá o título de especialista numa língua, mas não na tradução e interpretação. Após em tradução e interpretação, ela tem que ser conveniente com os estudos da tradução e interpretação. Logo, os seus conteúdos, as suas disciplinas têm que ser direcionadas para a formação de estudos da tradução e interpretação, certo? Pronto, eu acredito que eu respondi a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta, sei que é preciso de fluência no idioma, mas que tipo de certificação
necessário. Então, você precisa ter, no mínimo, um curso de extensão a nível médio. Ah, Luana, mas eu não tenho nível superior. Eu não tenho nível superior e eu não quero fazer faculdade porque eu não quero atuar no ensino superior. Só quero atuar na educação básica. Ainda assim, você precisa ter um curso mínimo que te contemple nisso, certo? E aí, esse curso é o curso de extensão universitária. Não tem outra forma, tá certo? Gente, só um instantinho. Pra eu tentar fazer aqui um negócio aqui, por favor. Que eu tô achando que tá muito escuro. Pronto. Pronto, agora sim tá clareando mais. Então, assim, a certificação é assim, tá certo? Terceira pergunta. Na verdade, não é pergunta, foi uma sugestão, acho que mais uma dúvida, né, da pessoa que fez. Dicas de voz e de montagem de cenário na interpretação sem se perder. Na verdade, o foco dessa dúvida é na interpretação voz, que é o vilão da maioria dos profissionais. Ah, Luana, tu tá dizendo isso porque tu se garante em voz? Não, eu não me garanto. E eu preciso me apropriar. Porque quando a gente decide ser tradutor de uma língua, a gente é tradutor de duas línguas. A língua alvo, a língua fonte, que é a minha língua materna, e a língua alvo, é a segunda língua que eu quero me apropriar. E a dificuldade da maioria dos profissionais em fazer tradução português é a falta do conhecimento da sua própria língua. Aí vem falta do conhecimento da língua, estrutura gramatical, interpretação de texto. Isso tudo influencia para que o profissional tenha dificuldades numa tradução voz ou na tradução português. E aí, o que eu decidi responder? Certo? E essa terceira dúvida, ela está em consonância com a quarta pergunta, que é: como organizar um texto? Como organizar um texto no português para fazer a interpretação na Libras? Ela tem a ver, tá certo, gente? Então, vamos lá. Para a gente chegar no nível de interpretação de português, é necessário a gente ter uma percepção visual. A gente sabe que a Libras, ela é uma língua visual. Então, se o surdo, no momento, está usando ali, e se eu não tiver mentalidade visual, eu não vou conseguir fazer essa interpretação voz. Eu vou ter muita dificuldade. Então, percepção visual. Segunda, que é o maior erro da maioria dos cursos de Libras. Aprender sinal palavra. Ah, que sinal é esse? Ah, mas essas palavras significam o quê? Ah, mas que sinal é esse? E esse sinal é o quê? E esse sinal é o quê? Esse condicionamento faz com que a gente não consiga e não consiga entender como que funciona a Libras. É como se eu guardasse um monte de caixas no meu cérebro e no momento daquela palavra eu vou abrir a caixa. E aquela outra palavra eu vou abrir a outra caixa. No português não existe isso. Nas outras línguas orais não existe isso. Então, por que na Libras tem que acontecer isso? Não deve. A questão que eu vejo é que a maioria dos métodos de ensino está condicionando as pessoas a sinal, palavra, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. E isso impede da pessoa atingir a fluência, porque a Libras não funciona dessa maneira. A Libras ela é usada de maneira natural. Então, quanto maior o seu contato natural com o surdo, mais rápido vai ser o teu aprendizado.
É igual eu, ouvinte, com o filho. Eu vou dizer assim, ó, filho, isso aqui é um gato. 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 É como se eu repetisse várias vezes para a criança. Gato, 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 gato. E a criança não aprende desse jeito. É de forma natural. Às vezes, as crianças de 1 aninho de idade, você chega e pergunta, quer água? A criança quer. A mãe não ensinou a ela o que era água. Ela falou de forma natural. É uma conversa. A Libras é do mesmo jeito. A gente aprende a Libras de forma natural. Certo? Claro que a criança, para ela ter o aumento do vocabulário, ela vai perguntar, o que é isso? A mãe vai dizer, controle. Mas a mãe ou o pai, ou seja lá quem for, a pessoa adulta, não vai dizer repetidas vezes, controle, 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 não. A criança às vezes aprende uma única vez que a gente está dizendo. Isso é aquisição de linguagem. Na Libras é a mesma coisa, certo? Então, assim, não dá pra gente rotular os sinais. Os sinais, eles não são fixos. Então, a gente precisa abrir a mente para que a gente permita que entre a maior quantidade de sinônimos relacionados àquela palavras e em diversos contextos. E aí o exemplo que eu vou dar. A palavra verdade. Lua com verdade. Verdade. Esse verdade. Em algumas regiões, esse verdade. Depende da variação linguística. Verdade, verdade. Mas isso aqui é só verdade? Não. Se eu fizer isso aqui oficial. Puxa, Luna, verossímil. O que é verossímil? Estudo de gramática da língua portuguesa. Aí são níveis diferentes de formalidade. Certo? Então, aí a palavra verdade, né? Verdade, oficial, verossímil, verídico. Se eu me prendo, palavra sinal, palavra sinal, palavra sinal, eu vou estar me prejudicando linguisticamente. Eu não vou conseguir desenvolver na língua. Porque para mim, isso aqui é só verdade, ou só verdade. Ele não pode ser mais outra coisa. E é isso que os cursos básicos ensinam. Esse é o erro de muita gente chegar a ter 180 horas de curso, 200, 220, 280, 300, 400, 450, mas não ser fluente em Libras ou não ser proficiente. Por quê? Aprendeu de forma mecânica e de forma muito tradicional. E isso dá um prejuízo se você quiser ser um tradutor-intérprete, né? Isso dá um prejuízo para você conseguir querer se desenvolver profissionalmente. Um outro exemplo, palavra habilidade. A gente tem essa habilidade aqui, mas tem várias habilidades, tá certo, gente? Esse aqui é o mais usado, a habilidade, certo? Mas pode ser maravilhoso, pode ser talentoso, qualidade, expertise, espetacular, esplêndido, extraordinário, fabuloso. Olha a quantidade de sinônimos para um sinal. Mas lá no curso básico de Libras ensina que isso aqui é habilidade. Aí a pessoa que está aprendendo, ela se concentra nisso. Habilidade, habilidade, habilidade. Certo? Mas e os outros sinônimos? E aí? E aí? Entendeu?
Então, eu me prender à palavra sinal vai me impedir de avançar na língua. Eu não vou ter vocabulário suficiente na hora de uma interpretação. E aí eu vou ter dificuldade, sim, de fazer tanto de português para Libras quanto de Libras para português. Ter conhecimento da gramática é importante, mas eu acho que a última coisa que a pessoa tem que aprender é a gramática. Ela pode aprender com os outros métodos de ensino, mas a gramática é algo que pode se ficar para depois, porque a pessoa primeiro precisa entender e compreender a língua para depois aprender gramática. Nós, ouvintes, a partir de quantos anos a gente começa a aprender a gramática da língua portuguesa? Entre os 6 e 7 anos, né? Lá no primeiro ano, que é a antiga alfabetização. É no primeiro ano que a gente vai começar a saber o que é sujeito, verbo, objeto, predicado. Lá no quarto, quinto ano é que a gente vai ver os tipos de orações, os tipos de advérbio, entendeu? É algo que leva tempo. Até a idade, a gente está tendo uma língua, o português. A gente só aprende gramática depois de quantos anos? Depois de 6 anos de vida. Na Libras, não. Já quer ensinar gramática. E a gramática da Libras não é apenas o SVO e o SOV. São os dois mais conhecidos, mas não são os únicos, né? A maioria das construções da Libras, elas são de forma topicalizadas, mas há outras formas. E aí, na hora de uma variação, troca de discurso, de palestrante, como que eu vou trabalhar isso na minha mente? Então, se eu foco muito na gramática, no momento de uma interpretação, eu não vou saber fazer essa troca. Por quê? Porque eu pensei, não, é sujeito, verbo, objeto, é sujeito, verbo, objeto. Não, vixe, agora ele tá falando o quê? Sujeito, verbo, objeto ou sujeito, objeto, verbo? E aí, o que ele tá... Não sei, não vou saber fazer. Entendeu? Por quê? Porque você se prendeu a isso. E a Libras, ela é muito maior do que isso. Não, mulher, olha, a doida dizendo que eu tô noiva, olha. É por causa da câmera, mulher, a posição da câmera. Ah, meu Deus do céu. Então, assim, gente, e outra coisa mais importante, se familiarizar com a pessoa surda, certo? Quanto mais contato com o surdo eu tiver, mais fluente eu vou ser. E essa fala vem um mito, e aí é um mito bastante interessante, que muitas pessoas dizem assim, ah, Luana, então para eu ser um tradutor de Libras, eu tenho que ter contato com surdos? Depende. Eu conheço pessoas, tradutores de Libras, que não têm tanto contato com surdo. Aí a gente traz isso para os estudos das línguas orais. Por exemplo, para ser tradutora de inglês, eu preciso morar nos Estados Unidos? Não necessariamente. Mas eu preciso ter contato com nativos da língua. Mas esse contato eu tenho que ter olho a olho? Depende. Entendeu? Mas sim, é possível você ser fluente sem você ter contato diário com surdos? Sim, é possível, mas você vai ter com quem? Você tem que ter, no mínimo, com profissionais que sabem mais do que você, para que haja troca de conhecimento e interação linguística. Porque senão você também não vai conseguir avançar na língua, certo? Como organizar um texto no português para fazer a interpretação na Libras? Praticamente a mesma coisa do verso, certo, gente? Se eu não tenho conhecimento na minha língua, como que eu vou passar isso para uma outra língua, certo? Se for um processo de tradução, tudo bem, é mais fácil, porque eu vou ver o texto, eu vou estudar, vou pesquisar, né? Eu vou ter aportes para isso. Vou ter um amigo, vou ter um consultor, vou ter um dicionário, vou ter livros, né? Vou ter a tecnologia.
se for uma tradução. Mas se for interpretação, eu não vou poder ter isso tudo, todos esses aportes. Então, se eu não tenho conhecimento da minha língua, como que eu vou ser capaz de ter o conhecimento de uma segunda língua, certo? Então, assim, é complicado. É necessário estudos, né? E daí, o que eu observo muito é que tem muitas pessoas que querem ser intérpretes de Libras, mas que a pessoa não estuda, ela não faz por onde. Gente, eu vou responder essa surda, tá certo? Então, gente, é isso, certo? E aí, se eu me. Aí é igual que eu faço de português para Libras. Se eu me posiciono, se eu foco muito numa única palavra, eu não vou eu não vou conseguir fazer uma boa interpretação, certo? E assim, Luana, mas assim, eu sou intérprete em determinados contextos. Se eu sou convidada para poder interpretar algum evento que eu não sei aquele contexto, e aí? Aí você tem duas escolhas. Ou você aceita e estuda, ou você não aceita e passa para uma pessoa que tem competência naquela área, certo? Eu faço isso. Eu só interpreto eventos a qual eu tenho competência naquela área para interpretar. Porque na maioria das vezes eu não tenho tempo hábil de estudar aqueles conteúdos da área. Por exemplo, recentemente aqui em Salvador, uma pessoa me chamou para interpretar um evento sobre a saúde mental. A gente está no mês de setembro, então é o mês de setembro amarelo, que é de prevenção ao suicídio, né? E seria uma palestra voltada para a saúde mental. E a pessoa queria que eu fosse. Eu disse, olha, eu posso indicar pessoas que inclusive são formados na área de saúde mental, psicólogo. Posso te indicar esse profissional que inclusive ele é psicólogo bilíngue, que eu acho que ele é a pessoa ideal para interpretar esse evento. E posso te indicar outras pessoas que eu sei que têm competência nessa área. E foi o que eu fiz e foi o que aconteceu. A pessoa entrou em contato com a pessoa e chamou a pessoa para interpretar esse evento de prevenção de suicídio. Luana, mas por que tu fez isso? Deixou de ganhar dinheiro? Então, eu não sou intérprete por dinheiro, certo? Eu sou intérprete porque eu prezo a informação. Então, eu não saio interpretando tudo e qualquer coisa sem conhecimento. Por que eu não aceitei esse serviço? Porque eu não ia ter tempo de estudar o que seria abordado no seminário, certo? E eu não posso depender do surdo me ensinar naquele momento. E eu não posso chegar e pensar, mas se eu não souber, eu faço a datilologia. Não, não é assim. Libras não é datilologia. Datilologia é apenas um mecanismo ou uma estratégia que eu posso utilizar caso naquele momento eu perceba e veja e tenha certeza que não tem um sinal ainda estabelecido pela comunidade surda. Caso contrário, eu não posso sair fazendo datilologia em tudo, em qualquer palavra, né? Então, assim, além de tudo, o profissional ele precisa ser humilde para ele reconhecer que ele não é o dicionário Capovilla. Eu sempre digo isso,
Eu não sou dicionário Capovilla. Por exemplo, para a área da saúde, eu estou estudando a área da saúde, né? De forma muito lenta e de acordo com o meu ritmo de tempo. E aí eu comprei esse dicionário aqui. Espera aí só um instante. Tá cortando. E aí eu comprei esse dicionário aqui. Dicionário de Medicina e Saúde do Capovilla. Gente, eu não sei nem quantos sinais tem aqui, certo? Mas deixa eu ver se ele fala aqui. Ó, 1540 sinais da Libras, certo? 1540 sinais. Será que eu vou saber de todos os 1540? Não, não vou saber. Será que se eu estudar eu vou saber? Provavelmente ainda não. Por quê? Porque o intérprete, ele não é dicionário Capovilla, para ele saber de tudo. O intérprete, ele não sabe de tudo. Há intérpretes que têm facilidade, há intérpretes que não têm tanta facilidade. Esse dicionário aqui, essa enciclopédia, eu comprei no site da Amazon. Site amazon.com.br. Então, eu comprei lá. E também tem no site da editora, que é DUSP, certo? Então, assim, o intérprete, ele precisa ter consciência e ele precisa ter entendimento de que ele é bom em determinada área. Em outra área, não é que ele não seja bom, ele pode ser bom, mas ele precisa estudar, ele precisa ter competência naquilo. Porque senão, no momento de sua interpretação, vai ter falhas. E o surdo não tem mais obrigação de aceitar intérpretes que não repasse as informações da forma correta para ele. Porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano, então ele precisa entender o que está sendo dito da forma mais fiel à língua dele. Última pergunta. Como lidar? Essa pergunta é complicada, gente. Vamos lá. Como lidar quando os surdos percebem seu nervosismo e não têm paciência com você, já que ainda é um intérprete iniciante? Essa pergunta é dentro do contexto religioso que a pessoa me perguntou, né? Essa pessoa ela está passando pelo curso de formação de intérprete comigo e ela já está começando a interpretar na igreja dela por uma necessidade, né? Há muitos surdos e não tem muitas pessoas ouvintes disponíveis a interpretar. Então, assim, ela é muito nervosa, né? E aí, assim, o nervosismo, ele atrapalha a gente em qualquer atuação profissional. Quanto mais nervoso eu fico, provavelmente eu não vou conseguir interpretar aquilo. Então, assim, para eu não ser uma pessoa nervosa, eu tenho que ter muita segurança no que eu estou fazendo. Se eu não tenho segurança, eu vou ficar nervoso ou vou ficar nervosa. Isso é normal, certo? Então, essa é uma questão, é mais uma escolha pessoal. Em relação ao surdo não ter paciência, é complicado, porque não são todos os surdos que não são pacientes, né? Ou não são impacientes, né? E aí, assim, o que você pode fazer é chegar para o grupo de surdos e dizer, olha, eu sou intérprete iniciante, estou começando há pouco tempo, então eu peço a você paciência na minha sinalização, mas eu estou aberta a sugestões, eu estou aberta para aprender. Se você quiser me dar alguma orientação, você pode me dar. E aí, assim, eu te peço paciência, aqui é uma troca, né? Você está no ambiente religioso, né? Então a gente sabe que geralmente é um ambiente diferenciado, né? Diferente de um evento nacional de educação.
Se eu não tenho competência, eu não vou trabalhar, gente, porque o surdo, ele não tem a obrigação dele não ter 100% de compreensão do que está sendo falado. Também tem isso, Vanderlita, né? Depende do local que a pessoa está interpretando, depende do interesse do surdo, isso tudo influencia, né? Então, acho que para essa última pergunta não tem uma resposta pronta para isso. Eu acho que é profissional procurar ser humilde e sincero, né? Dizer aos surdos em que nível ele está dentro do contexto religioso, né? E pedir ajuda ou pedir paciência. Dentro do contexto profissional, não. Certo? Se você não tem competência, não atue, né? Principalmente eventos onde são direcionados para pessoas com formação profissional. Então, tipo, é como o evento que eu falei há pouco sobre o evento lá da saúde mental. Eu não tenho competência linguística, competência referencial e competência técnica na área da saúde mental. Então, eu não aceitei. Por quê? Porque muito provavelmente, em 99% de certeza, eu ficaria muito nervosa. Porque eu sei que lá teriam surdos muito fluentes e profissionais da saúde. Entendeu? E se eu não soubesse passar algo para ele? Então ia ficar vergonhoso para mim. Mas no fins religiosos, a gente sabe que a forma da atuação do intérprete ainda é diferenciado em relação profissional. Apesar de que para mim não tem muita coisa assim, não tem muita diferença nisso. Mas a maioria dos intérpretes acham que sim, há uma diferença, né? Vanderlita, me faz de novo tua pergunta bem rápido. Rápido. Que eu vou encerrar a live, certo, gente? Já fez? Cadê a pergunta, mulher? Certo, gente? É isso. Eu vim aqui só para responder as perguntas que me fizeram, tá bom? Fico aberta para tirar dúvidas. Vou voltar minhas lives todas as segundas, tá bom? Tá mais perto do que longe, mas eu estou tentando me esforçar em procurar ter tempo para poder fazer essas lives. Pronto. Vou fazer a formação. O curso de formação de intérprete tem duas modalidades, presencial e EAD. A presencial tem na turma de Salvador e de Fortaleza. Vai ter turma agora aberta? Não, porque as turmas estão em andamento. Eu só abro uma turma quando a outra encerra. E a turma do EAD, em breve, eu estarei abrindo um curso de formação de tradutores e intérpretes em EAD. Mas eu não posso dar mais informações. O que eu posso dizer a vocês é que vai ter o curso em EAD. Quando não posso dizer, valor não posso dizer, nada disso eu posso dizer, porque são perguntas que eu ainda não tenho a resposta 100% pronta. Mas, muito provavelmente, até o final desse mês ou o final do próximo mês, eu estarei lançando o curso sim. E daí vocês fiquem atentos aqui, o meu IG e o IG do Quero Ser Intérprete, certo? IG Quero Ser Intérprete. É o Instagram profissional. E aí tudo vai ser postado lá e aqui também. Mas tem as opções do presencial também. E aí, turma do presencial só para o próximo ano, tá bom, gente? Gostei de estar aqui. Pena que não teve interação, mas eu acredito que para quem esteve presente deve ter sanado alguma dúvida, né?
E caso vocês tenham mais dúvidas, podem me procurar, podem me perguntar, que eu vou ter o prazer de responder a vocês. Não sei de tudo, mas estou buscando me reciclar todos os dias. E o profissional diferenciado é esse, é aquele que se recicla todos os dias, né? Independente de onde ele está, independente se é presencial, independente se é em EAD, o importante é ele buscar o conhecimento todos os dias, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e a gente vai se falando, tá certo, gente? Tchau!